A chuva caía forte naquela tarde de domingo em Petrópolis, uma cidade serrana do Rio de Janeiro conhecida por seu clima ameno e casarões históricos. Carlos Mendonça observava as gotas escorrerem pela janela enquanto aguardava a chegada dos filhos para o almoço de família que havia organizado. Aos 68 anos, viúvo há quase uma década, o patriarca da família Mendonça raramente conseguia reunir os 3 filhos sob o mesmo teto. O relógio na parede marcava 12:15 quando a campainha tocou. Dona Zilda, que trabalhava para Carlos há mais de 20 anos, apressou-se para abrir a porta. Era Renata, a filha mais velha, acompanhada do marido Eduardo e dos gêmeos de 10 anos, Mateus e Marina. Pai, chegamos. Renata anunciou, pendurando o casaco molhado no cabideiro da entrada. Era uma mulher de 42 anos, com cabelos castanhos na altura dos ombros e olhos vivos que herdara da mãe. As crianças estavam ansiosas para ver o vovô. Os netos correram para abraçar Carlos, que sorriu genuinamente pela primeira vez naquele dia. Ele adorava as crianças, talvez porque com elas não precisava manter as aparências ou discutir sobre o passado. Cadê o Gustavo e o Felipe? Perguntou Renata, referindo-se aos irmãos. Ainda não chegaram, respondeu Carlos, consultando o relógio novamente. Você sabe como são seus irmãos. A verdade era que cada encontro familiar se tornava mais tenso que o anterior. Desde a morte de Helena, esposa de Carlos e mãe dos 3 filhos, a relação entre eles havia se deteriorado significativamente. O motivo principal era a herança que Carlos administrava, uma rede de 5 supermercados espalhados pela região, negócio que construíra do zero e que representava não apenas seu sustento, mas também seu legado. 20 minutos depois, Felipe chegou. Aos 38 anos, era o filho do meio e trabalhava diretamente com o pai nos negócios da família. Formado em administração, sempre foi o mais interessado em assumir o controle dos supermercados quando Carlos se aposentasse. Entrou sem muita cerimônia, cumprimentou a todos com apertos de mão e beijos rápidos, e logo serviu-se de uma dose de uísque. Gustavo ligou. Ou vai nos deixar esperando como sempre? Perguntou Felipe, o tom de voz revelando a irritação mal contida. Ele mandou mensagem dizendo que está a caminho, respondeu Renata, sempre na posição de pacificadora. Parece que pegou o trânsito na subida da serra. Felipe bufou. Claro que pegou. Se tivesse saído do Rio de Janeiro mais cedo, não teria esse problema. Mas para o artista, tempo é um conceito flexível, não é mesmo? Carlos pigarreou, um sinal para que o filho moderasse o tom. Não queria que o almoço começasse já com discussões. Mas sabia que seria quase impossível evitar. Gustavo, o caçula de 35 anos, havia escolhido um caminho diferente dos irmãos. Formado em belas artes, abandonou a carreira promissora em um banco para se dedicar à pintura. Vivia em um apartamento modesto em Santa Teresa, bairro boêmio da capital fluminense, e raramente voltava a Petrópolis, exceto quando convocado pelo pai. A campainha soou novamente, e desta vez era Gustavo. Vestia calças jeans desbotadas, uma camisa de botão amassada e tinha os cabelos ligeiramente mais longos do que na última vez que o viram. Trazia debaixo do braço um pacote embrulhado em papel pardo. Desculpem o atraso, disse, beijando o pai no rosto. Cumprimentou Renata com um abraço apertado, bagunçou o cabelo dos sobrinhos e estendeu a mão para Felipe, que o cumprimentou com frieza. Trouxe um presente para você, pai. Era um quadro. Carlos desfez o embrulho com cuidado para revelar uma paisagem da antiga casa onde viveram quando os filhos eram pequenos, antes do sucesso dos supermercados, quando ainda lutavam para sobreviver. Achei algumas fotos antigas e resolvi pintar. Pensei que pudesse gostar de ter uma lembrança daquele tempo. Carlos ficou visivelmente emocionado, o que não passou despercebido por Felipe. Um silêncio constrangedor pairou na sala até que Dona Zilda anunciou que o almoço estava servido. À mesa, enquanto saboreavam a feijoada preparada por Zilda, Carlos pigarreou novamente, sinal de que tinha algo importante a dizer. Chamei vocês hoje porque preciso comunicar uma decisão que tomei, começou ele, fazendo uma pausa para tomar um gole de água. Decidi que já está na hora de pensar na sucessão dos supermercados. Os 3 irmãos imediatamente interromperam a refeição, a atenção totalmente voltada para o pai.
Como todos sabem, Felipe trabalha comigo há mais de 15 anos e conhece o negócio como ninguém, continuou Carlos. Mas um empreendimento deste tamanho não pode depender de uma única pessoa. Por isso, decidi que os supermercados serão administrados por vocês três, em conjunto, quando eu me aposentar. Felipe quase engasgou. Pai, com todo respeito, Renata é médica e mal tem tempo para os próprios filhos. E Gustavo, Gustavo nunca demonstrou o menor interesse pelo negócio da família. Exatamente por isso, Felipe, disse Carlos calmamente. Cada um de vocês traz algo diferente para a mesa. Você tem o conhecimento prático, Renata tem a visão estratégica, e Gustavo traz criatividade e inovação. Isso é absurdo, exclamou Felipe, largando o garfo com estrépito. Você vai entregar um terço do controle para alguém que sequer aparece nos almoços de família no horário? Não é questão de controle, Felipe, interveio Renata. Papai quer que trabalhemos juntos, como uma família. Família? Gustavo virou as costas para a família quando decidiu que pintar quadros era mais importante do que assumir suas responsabilidades, rebateu Felipe, a voz elevada. Que responsabilidades? Perguntou Gustavo, mantendo um tom calmo que contrastava com a fúria do irmão. Nunca me foi dada a chance de escolher. Desde pequeno, você e pai já tinham decidido meu futuro, e quando optei por seguir outro caminho, virei a ovelha negra da família. Carlos bateu na mesa com força, silenciando a todos. Chega! Essa é minha decisão final. Os três terão responsabilidades iguais, e ponto final. E para garantir que vocês aprendam a trabalhar juntos, tenho um projeto especial em mente. Os três irmãos olharam para o pai, intrigados e apreensivos. Vamos abrir uma nova filial, continuou Carlos. E quero que vocês três conduzam todo o processo, desde a escolha do local até a inauguração. Será um teste para ver se conseguem colocar as diferenças de lado pelo bem da família e do negócio. A proposta do pai caiu como uma bomba sobre os irmãos Mendonça. Renata olhou preocupada para os filhos, que observavam a cena sem entender completamente o que acontecia. Felipe tomou um grande gole de vinho, enquanto Gustavo permanecia em silêncio, processando a informação. Lá fora, a chuva continuava a cair, mas forte agora, como se prenunciasse a tempestade que se formava dentro da casa dos Mendonça. Na semana seguinte ao almoço, os três irmãos Mendonça se encontraram no escritório principal da rede de supermercados, localizado no centro comercial de Petrópolis. A sala de reuniões, com sua longa mesa de madeira maciça e grandes janelas que ofereciam vista para a cidade histórica, estava silenciosa exceto pelo som ocasional das folhas de papel sendo viradas. Felipe, sentado à cabeceira da mesa, consultava relatórios financeiros com o senho franzido. Renata, que havia conseguido uma folga no hospital onde trabalhava como neurologista, digitava algo em seu laptop. Gustavo rabiscava distraidamente num bloco de papel, aparentemente alheio à tensão no ambiente. Podemos começar? Perguntou Felipe, finalmente quebrando o silêncio. Tenho uma reunião com fornecedores em 2 horas. Renata fechou o laptop. Sim, vamos. Primeiro precisamos definir critérios para a escolha do local da nova filial. Já fiz uma pré-seleção, disse Felipe, empurrando algumas pastas na direção dos irmãos. Baseado na minha experiência, estes são os 3 melhores pontos comerciais disponíveis atualmente na região. Gustavo folheou uma das pastas sem muito interesse. Você já decidiu tudo sozinho, como sempre. Felipe respirou fundo, tentando conter a irritação. Não, Gustavo, não decidi nada. Estou apresentando opções para discutirmos. Mas se você prefere começar do zero e perder semanas procurando locais que provavelmente não serão tão bons quanto estes, fique à vontade. Não é isso, respondeu Gustavo. É que você age como se sua opinião fosse a única que importa. Como se Renata e eu fossemos apenas carimbadores das suas decisões. Calma, vocês dois, interveio Renata. Vamos nos concentrar no projeto. Felipe, agradeço pela pesquisa preliminar. E Gustavo, que tal darmos uma olhada nessas opções antes de descartá-las? Os três passaram a próxima hora analisando os locais sugeridos por Felipe.
O primeiro era um terreno amplo próximo à entrada da cidade, perto da rodovia. O segundo ficava num bairro residencial em expansão, e o terceiro era um prédio comercial no centro que precisaria de grandes reformas para se adequar às necessidades de um supermercado. O local perto da rodovia tem o melhor custo-benefício, argumentou Felipe. Terreno grande, acesso fácil para caminhões de entrega, estacionamento amplo. Mas é longe das áreas residenciais, observou Renata. As pessoas teriam que se deslocar de carro, o que limita nosso público. E é completamente sem personalidade, acrescentou Gustavo. Mais um supermercado de beira de estrada, igual a dezenas de outros. Onde está a inovação? Felipe revirou os olhos. Supermercado não é galeria de arte, Gustavo. É um negócio que precisa dar lucro. E por que não pode ser as duas coisas? Rebateu Gustavo. Por que não criar um espaço que as pessoas queiram frequentar, não apenas por necessidade, mas por prazer? Você está sugerindo transformar um supermercado em um centro cultural? Perguntou Felipe, sarcástico. Não exatamente, respondeu Gustavo, ignorando o tom do irmão. Mas podemos pensar em um conceito diferente. Algo que combine a funcionalidade de um supermercado com uma experiência mais agradável para o cliente. Renata parecia interessada. Como o que, por exemplo? Não sei, e talvez um local onde possamos destacar produtos locais, ter um espaço para pequenos produtores da região, incorporar elementos da história de Petrópolis na decoração. Gustavo falava com crescente entusiasmo. Isso custaria uma fortuna, interrompeu Felipe. E não temos garantia que traria retorno. A discussão continuou por mais uma hora, com os irmãos divergindo em quase todos os pontos. Ao final, decidiram visitar os 3 locais pessoalmente antes de tomar qualquer decisão. Marcaram as visitas para a semana seguinte e encerraram a reunião sem grandes avanços concretos. Nos dias que se seguiram, cada um dos irmãos refletiu sobre o projeto à sua maneira. Renata, dividida entre o hospital, a família e agora o negócio do pai, tentava encontrar maneiras de conciliar tudo. Uma noite, enquanto ajudava Mateus com o dever de casa, teve uma ideia que poderia funcionar como um meio-termo entre as visões de seus irmãos. Felipe, por sua vez, continuava convencido de que sua abordagem prática e testada era a melhor. Durante um jantar com sua noiva, Patrícia, desabafou sobre a frustração que sentia. Não é justo, disse ele, enquanto cortava um pedaço de carne. Trabalhei ao lado do meu pai por 15 anos, aprendi tudo sobre o negócio, fiz sacrifícios pessoais e agora ele quer que eu divida tudo igualmente com 2 irmãos que nunca demonstraram o menor interesse em supermercados. Patrícia, que conhecia bem a dinâmica da família Mendonça, respondeu com cautela. Talvez seu pai veja algo que você não está vendo. Renata é extremamente organizada e boa com pessoas, e Gustavo, apesar de tudo, tem uma visão diferente que pode agregar valor. Agregar valor? Felipe riu sem humor. O Gustavo vive em um mundo de fantasia. Ele acha que pode transformar um supermercado em algum tipo de atração turística. E isso é necessariamente ruim? Questionou Patrícia. Pense bem, Felipe. O mercado está cada vez mais competitivo. Talvez ideias novas sejam exatamente o que vocês precisam para se destacar. A conversa com Patrícia deixou Felipe pensativo. Enquanto isso, Gustavo passava horas em seu ateliê em Santa Teresa, alternando entre trabalhar em suas telas e pesquisar conceitos inovadores de varejo pelo mundo. Encontrou exemplos interessantes de supermercados que iam além da função básica de vender alimentos, transformando-se em destinos de experiências. Fez esboços de como poderia ser a nova loja, incorporando elementos da arquitetura local e espaços versáteis que poderiam ser utilizados para eventos ou exposições. Numa manhã de sábado, os 3 irmãos se encontraram novamente, desta vez para visitar os locais propostos por Felipe. Começaram pelo terreno próximo à rodovia. Era espaçoso, plano e bem localizado em termos logísticos, como Felipe havia enfatizado. Mas ficava isolado, longe de áreas residenciais, cercado apenas por postos de gasolina e lojas de autopeças. É perfeito do ponto de vista operacional, insistiu Felipe, enquanto caminhavam pelo terreno. Podemos construir exatamente o que quisermos, sem as limitações de um prédio existente.
Mas quem viria até aqui fazer compras? Questionou Renata. Precisaríamos oferecer algo muito especial para atrair clientes que precisariam se deslocar especificamente para isso. Exatamente o meu ponto, disse Gustavo. Este lugar não tem alma. Seria apenas mais um supermercado à beira da estrada. A visita ao segundo local, no bairro residencial, foi mais promissora. Era um terreno menor, mas estava cercado por condomínios novos e próximo a uma escola. Havia também um pequeno parque nas redondezas. Este tem potencial, admitiu Felipe. Demograficamente, faz sentido. Muitas famílias jovens se mudando para a área. E poderíamos criar uma conexão com a comunidade local, acrescentou Renata. Talvez parcerias com a escola, programas educativos sobre alimentação saudável. O espaço é limitado, mas poderíamos trabalhar com isso, disse Gustavo, já imaginando possibilidades. Um design mais vertical, talvez. Algo que se integre bem com o entorno. Por fim, foram ao prédio no centro histórico. Era uma antiga fábrica de tecidos do início do século XX, com fachada de tijolos aparentes e grandes janelas arqueadas. O interior era amplo, com colunas de ferro fundido e um mezanino que circundava todo o espaço. Estava abandonado há anos e precisaria de uma reforma completa. É inviável, declarou Felipe assim que entraram. Olha só o estado disso. A reforma custaria mais que construir do zero, fora as limitações por ser um prédio histórico. Mas Gustavo parecia encantado. Andava pelo espaço com os olhos brilhando, tocando as paredes de tijolos, olhando para cima, para o teto alto com claraboias cobertas de sujeira. Vocês não conseguem ver? Perguntou ele, gesticulando entusiasmado. Este lugar tem história, tem caráter. Poderíamos criar algo único aqui. Um supermercado que também seja um ponto de encontro, que respeite e celebre a história da cidade. E custaria uma fortuna, repetiu Felipe. Sem falar nos problemas logísticos. Como receberíamos mercadorias? Onde os clientes estacionariam? Existem soluções para isso, argumentou Gustavo. Muitas cidades europeias têm mercados em centros históricos que funcionam perfeitamente. Os três saíram do prédio com opiniões divididas. No café próximo onde pararam para almoçar, a discussão continuou, agora mais acalorada. Temos que ser práticos, insistia Felipe. O negócio precisa dar lucro. E também precisa ter significado, rebatia Gustavo. Criar mais do mesmo não é o caminho para o futuro. E se pudéssemos combinar as duas coisas, sugeriu Renata, que até então estivera mais silenciosa, observando os irmãos. Tenho uma proposta. Os dois homens olharam para ela, curiosos. O local do bairro residencial tem potencial comercial, como Felipe apontou, e também possibilidades criativas, como Gustavo quer. E está numa comunidade real, onde podemos criar conexões genuínas. E se focarmos ali, mas incorporando elementos inovadores? Os irmãos consideraram a proposta em silêncio. 2 semanas depois da visita aos possíveis locais para o novo supermercado, os irmãos Mendonça se reuniram no escritório de Carlos para apresentar sua decisão. O patriarca os recebeu com um misto de curiosidade e apreensão, ainda incerto se sua estratégia para aproximar os filhos surtiria efeito ou apenas aumentaria o abismo entre eles. Então, chegaram a um acordo? Perguntou Carlos, ajeitando-se na cadeira de couro atrás de sua mesa de trabalho. Os 3 irmãos trocaram olhares antes de Renata tomar a palavra. Sim, pai. Depois de muita discussão, decidimos pelo terreno no bairro Bingen, aquele próximo ao conjunto de condomínios novos. Carlos assentiu, satisfeito por verem pelo menos conseguido tomar uma decisão conjunta. E como pretendem proceder? Temos um conceito, continuou Renata. Na verdade, foi uma ideia que surgiu de uma combinação das visões dos 3. Explique melhor, pediu Carlos, genuinamente interessado. Felipe abriu seu laptop e virou a tela para o pai. Fizemos algumas projeções preliminares. A estrutura principal será funcional e eficiente, como defendi desde o início. Mas incorporamos elementos de design que dialogam com a comunidade local, completou Gustavo.
Não será apenas mais um mercado genérico. Carlos observou os desenhos na tela, impressionado com o nível de detalhamento. O conceito é de um supermercado comunitário, explicou Renata. Teremos a área principal de vendas, claro, mas também um espaço multiuso que pode servir para oficinas culinárias, pequenas feiras de produtores locais ou atividades para crianças. O design será moderno, mas com toques que remetem à história da cidade, acrescentou Gustavo. Usando materiais como madeira e ferro, referências à arquitetura industrial que marcou o desenvolvimento de Petrópolis. E tudo isso dentro de um orçamento viável e com projeções realistas de retorno, finalizou Felipe. Fizemos os números, pai. É arriscado, não vou negar, mas pode funcionar. Carlos sorriu, surpreso com a apresentação coesa dos filhos. O que havia começado como uma estratégia para forçá-los a trabalhar juntos parecia estar evoluindo para algo mais significativo. Impressionante, disse ele, finalmente. Vocês me surpreenderam. Quando começam as obras? Já iniciamos o processo de aquisição do terreno, respondeu Felipe. Se tudo correr bem, as obras podem começar em um mês. Os três irmãos saíram da reunião com uma sensação estranha de realização compartilhada. No corredor, a caminho do estacionamento, Felipe surpreendeu os outros dois com um convite inesperado. Vamos tomar um café? Precisamos discutir os próximos passos. O café escolhido ficava numa praça arborizada no centro histórico. Era um dia ensolarado de outono, com temperatura amena típica da Serra Fluminense. Sentados à mesa externa, os irmãos Mendonça pareciam mais relaxados do que haviam estado em anos. Nunca pensei que diria isso, começou Felipe, após fazer o pedido ao garçom, mas vocês dois tinham razão em alguns pontos. Especialmente você, Gustavo. Suas ideias sobre design e experiência do cliente são relevantes. Gustavo, pego de surpresa pelo comentário, apenas assentiu. Obrigado. E devo admitir que sua preocupação com a viabilidade econômica é crucial. Eu tendo a me deixar levar pelo lado estético e esquecer que um negócio precisa se sustentar. Renata observava a interação com um sorriso discreto. Vocês percebem o que está acontecendo aqui? Estamos tendo uma conversa civilizada. Talvez o pai tenha sido mais esperto do que pensávamos. Ou mais manipulador, comentou Felipe, mas sem o rancor habitual. De qualquer forma, temos muito trabalho pela frente, disse Gustavo. Preciso finalizar os desenhos conceituais para o arquiteto até o final da semana. E eu tenho uma reunião com o banco amanhã para discutir o financiamento, acrescentou Felipe. A conversa fluiu naturalmente para detalhes práticos do projeto, e pela primeira vez em muito tempo, os três irmãos estavam genuinamente engajados em algo comum, sem as barreiras de ressentimento que normalmente os separavam. Nas semanas que se seguiram, cada um assumiu responsabilidades de acordo com suas habilidades. Felipe cuidava da parte financeira e administrativa, negociando com fornecedores e supervisionando o orçamento. Renata, que conseguirá reorganizar seus horários no hospital para dedicar 2 dias por semana ao projeto, ficou responsável pelas relações com a comunidade, realizando pesquisas com moradores locais para entender suas necessidades e preferências. Gustavo trabalhava lado a lado com os arquitetos, garantindo que sua visão estética fosse respeitada sem comprometer a funcionalidade. Não que tudo fosse perfeito. Havia discordâncias frequentes e momentos de tensão. Em uma tarde particularmente difícil, durante uma reunião com o arquiteto-chefe, Felipe e Gustavo divergiram fortemente sobre o tamanho do estacionamento. Precisamos de pelo menos 100 vagas, insistia Felipe. Os dados são claros, a maioria dos clientes virá de carro. Mas isso significa sacrificar a área verde que planejamos na frente, argumentava Gustavo. O impacto visual será terrível. Além disso, estamos a uma distância caminhável de vários condomínios. Distância caminhável? Quem vai carregar compras da semana a pé? A discussão esquentou, com os dois irmãos levantando a voz. Foi Renata quem mais uma vez trouxe uma solução de compromisso. E se fizermos um estacionamento subterrâneo? Mantemos a área verde na frente e ainda oferecemos vagas suficientes. Os dois homens se calaram,
considerando a proposta. Custaria mais, ponderou Felipe. Mas preservaria a estética do projeto, concedeu Gustavo. E resolveria o problema dos dois lados, concluiu Renata. Podemos pelo menos pedir um orçamento para essa opção? Este padrão se repetiu várias vezes ao longo dos meses. Um conflito surgia, intensificava-se, e eventualmente encontravam uma solução que incorporava elementos das visões de cada um. Lentamente, sem que percebessem, estavam aprendendo a trabalhar juntos, a valorizar as contribuições uns dos outros. Quando a construção finalmente começou, 6 meses após aquele almoço de domingo que havia mudado tudo, os 3 irmãos estavam presentes na cerimônia de lançamento da pedra fundamental. Carlos observava de longe, com um sorriso satisfeito no rosto envelhecido. Seu plano funcionou, comentou Dona Zilda, que o acompanhava. Eles parecem mais unidos. Por enquanto, respondeu Carlos, cauteloso. Ainda temos um longo caminho pela frente. O projeto avançava conforme o cronograma quando um imprevisto abalou a frágil harmonia estabelecida. Durante uma inspeção de rotina, descobriram que o solo do terreno tinha problemas estruturais não detectados nos estudos preliminares. Seria necessário um reforço significativo nas fundações, o que impactaria diretamente no orçamento e no prazo de entrega. Isso vai custar pelo menos 30% a mais do que planejamos, explicou o engenheiro responsável, durante uma reunião de emergência. Felipe foi o primeiro a reagir. Não temos essa margem no orçamento. Vamos precisar cortar em outras áreas. Onde exatamente? Questionou Gustavo, já antecipando o rumo da conversa. Nos extras, respondeu Felipe, fazendo aspas no ar. O espaço multiuso, os acabamentos especiais, o paisagismo elaborado. Ou seja, tudo que torna este projeto único, concluiu Gustavo, a frustração evidente em sua voz. Vamos voltar ao supermercado básico e genérico que você queria desde o início. Não é o que eu quero, é o que a realidade impõe, defendeu-se Felipe. A menos que você tenha R$500 mil escondidos no bolso para cobrir os custos extras. A tensão na sala era palpável. Meses de progresso ameaçavam desmoronar diante do primeiro grande obstáculo. Renata, que até então escutava em silêncio, levantou-se. Podemos pedir mais dinheiro ao pai, sugeriu ela. Nem pensar, respondeu Felipe imediatamente. Isso seria admitir que fracassamos. Não é fracasso, é um imprevisto, argumentou Renata. Acontece em qualquer obra. Tenho outra ideia, interrompeu Gustavo, que parecia estar refletindo profundamente. E se vendermos a ideia para investidores externos? Não como um simples supermercado, mas como um novo conceito de varejo integrado à comunidade. Felipe franziu o senho. Quem investiria nisso? Tenho contatos no meio artístico e empresarial do Rio, respondeu Gustavo. Pessoas que valorizam inovação e sustentabilidade. Podemos montar uma apresentação e ver se conseguimos captar o que precisamos. Renata assentiu, animada com a possibilidade. Poderíamos também lançar uma campanha de pré-venda para os moradores locais. Oferecer benefícios exclusivos para quem apoiar o projeto desde agora. Felipe parecia cético, mas não descartou a ideia imediatamente como teria feito meses atrás. Vamos precisar de um plano de negócios sólido para apresentar aos potenciais investidores. Isso você sabe fazer melhor que ninguém, reconheceu Gustavo, estendendo um ramo de oliveira metafórico. Os 3 passaram a noite trabalhando juntos no escritório, desenvolvendo estratégias para superar o obstáculo inesperado. E quando o sol nasceu no horizonte da serra, tinham um plano. Uma semana após a descoberta dos problemas no terreno, Gustavo estacionou seu carro desgastado em frente a um café na Gávea, bairro nobre da zona sul do Rio de Janeiro. Estava nervoso, embora tentasse não demonstrar. Do outro lado da rua, um prédio comercial de vidro espelhado refletia o céu nublado daquela manhã de junho. Era lá que, em 15 minutos, apresentaria o projeto do supermercado para um grupo de potenciais investidores. Tomou um gole do café expresso que havia pedido apenas para ter algo que ocupasse suas mãos. Felipe e Renata chegariam a qualquer momento. Haviam concordado em se encontrar antes da reunião para repassar a apresentação uma última vez.
Nos últimos dias, os três trabalharam incansavelmente no material, Felipe nos números, Renata no plano de engajamento comunitário, e Gustavo nos elementos visuais e conceituais. Atrasados como sempre, murmurou para si mesmo, consultando o relógio. Porém, segundos depois, viu o carro de Felipe estacionando. Renata estava no banco do passageiro, falando ao telefone, provavelmente resolvendo alguma emergência do hospital. Desculpa o atraso, disse Felipe ao se sentar à mesa. Trânsito infernal na linha amarela. 5 minutos não é exatamente um atraso, respondeu Gustavo, surpreendendo o irmão com sua tranquilidade. Está tudo bem. Felipe parecia tenso, ajustando repetidamente a gravata e consultando o celular a cada poucos segundos. Estou preocupado. Estes caras são durões. Um deles é Daniel Moraes, fundador daquela rede de lojas orgânicas que está em expansão. Outro é Antônio Rocha, que investiu em dezenas de startups e é conhecido por destruir apresentações com perguntas impossíveis. Não vamos nos intimidar, disse Renata, que acabará de juntar-se a eles, guardando o celular na bolsa. Conhecemos nosso projeto melhor que ninguém. E acreditamos nele. Os três irmãos entraram no edifício comercial 10 minutos antes do horário marcado. Na recepção, uma jovem de terno impecável os conduziu até o 12º andar, onde uma sala de reuniões já estava preparada. 4 pessoas aguardavam, sentadas ao redor de uma mesa oval de vidro. Senhores Mendonça, ótimo tê-los aqui, cumprimentou Antônio Rocha, um homem de meia idade com cabelos grisalhos e expressão analítica. Soube que vocês têm algo interessante para nos mostrar. As apresentações foram feitas rapidamente. Além de Antônio e Daniel, estavam presentes Mariana Campos, uma arquiteta renomada especializada em projetos sustentáveis, e Ricardo Vasconcelos, representante de um fundo de investimentos em negócios inovadores. Felipe iniciou a apresentação com os aspectos financeiros do projeto. Surpreendendo os irmãos, estava eloquente e seguro, detalhando não apenas os números, mas também a visão por trás deles. Quando chegou sua vez, Renata explicou como o supermercado se integraria à comunidade, apresentando dados das pesquisas que havia conduzido e mostrando o potencial de impacto social positivo. Por fim, Gustavo tomou a palavra. Com a paixão que sempre demonstrava ao falar de arte, apresentou o conceito visual e arquitetônico. Utilizando uma série de esboços e renderizações digitais, mostrou como o supermercado seria mais que um local de compras, mas um espaço de conexão e experiência. O que nos diferencia, concluiu ele, é que não estamos apenas construindo um estabelecimento comercial. Estamos criando um ponto de encontro que reflete a identidade da comunidade e respeita o ambiente onde está inserido. Quando terminaram, houve um breve silêncio na sala. Os investidores trocaram olhares, até que Daniel Moraes tomou a palavra. Impressionante, disse ele. Especialmente a integração entre funcionalidade comercial e propósito social. Mas tenho algumas preocupações. As perguntas que se seguiram foram difíceis, como Felipe havia previsto. Questionamentos sobre projeções de lucro, estratégias de mitigação de riscos, planos de contingência para possíveis atrasos. Os irmãos responderam da melhor forma possível, um complementando o outro quando necessário. Uma última pergunta, disse Mariana Campos, que até então estivera mais silenciosa. Por que vocês três, com formações e interesses tão distintos, decidiram trabalhar juntos neste projeto específico? Os irmãos se entreolharam, incertos sobre como responder. A verdade, começou Renata, após uma breve hesitação. Nosso pai nos obrigou. Houve algumas risadas nervosas na sala, mas Renata continuou. Ele disse que poderíamos assumir os negócios da família apenas se provássemos que conseguimos trabalhar juntos. No início, foi um pesadelo. Discutíamos sobre cada detalhe, cada um defendendo sua visão como a única correta. Mas algo mudou ao longo do caminho, prosseguiu Felipe. Percebemos que nossas diferenças podiam ser complementares, não contraditórias. A visão administrativa que tenho, a conexão com pessoas que Renata possui, e a criatividade do Gustavo, e juntas, essas qualidades permitem criar algo verdadeiramente único. Gustavo, normalmente o mais eloquente, apenas assentiu, emocionado com as palavras do irmão.
Após a reunião, os três saíram para almoçar num restaurante próximo. O clima era de expectativa contida. Os investidores haviam dito que analisariam a proposta e dariam um retorno em alguns dias. Fizemos o melhor que podíamos, disse Felipe, bebendo um gole de água. Agora é esperar. Vocês notaram como eles reagiram quando falamos sobre trabalhar juntos? Comentou Renata. Acho que isso os impressionou mais que os números ou os desenhos. Talvez o pai tenha razão, afinal, refletiu Gustavo, remexendo distraidamente em seu prato. Talvez precisássemos desse empurrão para aprender a valorizar o que cada um tem de melhor. 3 dias depois, enquanto Gustavo trabalhava em seu ateliê, recebeu uma ligação de Felipe. Atendeu com o coração acelerado, antecipando a resposta dos investidores. E então, perguntou, sem rodeios. Eles aceitaram, respondeu Felipe, a voz transparecendo uma rara excitação. Não só aceitaram como querem aumentar o investimento e expandir o conceito para outras unidades no futuro, se esta funcionar bem. Gustavo quase derrubou o telefone de emoção. Sério? Isso é incrível. Estou ligando para Renata agora. Podemos nos encontrar no escritório em 1 hora para discutir os próximos passos? Claro, estarei lá. No escritório, o clima era de celebração contida. Os 3 irmãos brindaram com café, pois ainda tinham muito trabalho pela frente. Carlos apareceu brevemente, informado por Felipe sobre a conquista. O patriarca parecia genuinamente orgulhoso, algo que há muito não demonstrava em relação aos filhos. Vocês me surpreenderam, admitiu ele. Conseguiram não apenas trabalhar juntos, mas transformar um problema em uma oportunidade ainda maior. Com um novo aporte financeiro, as obras puderam ser retomadas com as adaptações necessárias devido aos problemas estruturais do terreno. Os meses que se seguiram foram intensos. Os 3 irmãos dividiam seu tempo entre suas atividades regulares e o projeto do supermercado, que agora havia se tornado uma prioridade para todos. Renata reorganizou seus horários no hospital, concentrando seus plantões em dias específicos para liberar tempo para o projeto. Felipe delegou mais responsabilidades em suas funções nos outros supermercados da rede, confiando em funcionários que havia treinado ao longo dos anos. Gustavo colocou alguns projetos artísticos pessoais em espera, focando sua criatividade no design e na identidade visual do novo empreendimento. As reuniões semanais tornaram-se um ritual para os irmãos. Inicialmente estritamente profissionais, essas reuniões gradualmente ganharam um tom mais pessoal. Após discutirem orçamentos e cronogramas, muitas vezes permaneciam conversando sobre suas vidas, recuperando o tempo perdido em anos de distanciamento. Foi durante uma dessas conversas que Felipe revelou algo que surpreendeu os irmãos. Estou pensando em pedir Patrícia em casamento, disse ele, quase casualmente, enquanto organizava alguns papéis. Finalmente, exclamou Renata. Vocês estão juntos há quanto tempo? 5 anos? Quase 7, corrigiu Felipe, com um sorriso tímido. Sempre adiei, dizendo a mim mesmo que precisava me estabelecer primeiro, garantir segurança financeira, e mais a verdade é que tinha medo. Medo? Questionou Gustavo. Você, que enfrenta fornecedores irritados e gerencia crises diariamente? Medo de construir uma família, admitiu Felipe. De repetir os erros que vimos em casa. A ausência do pai, sempre focado no trabalho. As discussões constantes. A sensação de que nada era mais importante que o negócio. Um silêncio reflexivo pairou sobre os 3. Acho que todos carregamos esse medo, disse Renata suavemente. É por isso que demorei tanto para ter filhos. E mesmo depois que Mateus e Marina nasceram, sempre me senti dividida entre ser médica e ser mãe, como se não pudesse fazer os dois bem. E eu simplesmente evitei relacionamentos sérios, completou Gustavo. Sempre terminava as coisas quando começavam a ficar mais profundas. Era mais fácil me esconder atrás da imagem do artista solitário. Era a conversa mais honesta que haviam tido em anos. As barreiras cuidadosamente construídas para proteger suas vulnerabilidades começavam a desmoronar, revelando pessoas mais complexas e semelhantes do que jamais haviam admitido.
Como vamos fazer diferente? Perguntou Felipe, a pergunta pairando no ar como um desafio. Talvez já estejamos fazendo, respondeu Renata. Olha para nós agora, trabalhando juntos, conversando de verdade, admitindo nossas fraquezas. E construindo algo que tem significado, acrescentou Gustavo. Não apenas um negócio para gerar lucro, mas um espaço que pode impactar positivamente a vida das pessoas. Na semana seguinte, durante uma visita à obra, agora em estágio avançado, os três irmãos caminhavam pelo que seria a área principal do supermercado. As paredes já estavam erguidas, e podia-se vislumbrar como seria o espaço quando concluído. Estamos adiantado em relação ao novo cronograma, comentou Felipe, consultando algumas anotações. Se continuarmos neste ritmo, podemos inaugurar dentro de 2 meses. Os produtores locais que contactei estão entusiasmados, disse Renata. Já temos acordos com 15 fornecedores de produtos orgânicos da região, além de artesãos que vão expor no espaço multiuso. Gustavo observava os operários instalando as grandes janelas que havia projetado para maximizar a luz natural. Os painéis solares chegam na próxima semana. E o artista que vai criar o mural na fachada já enviou o esboço final para aprovação. De repente, ouviram uma comoção na entrada do canteiro de obras. Um grupo de pessoas com cartazes protestava, e seguranças tentavam impedir que entrassem no local. O que está acontecendo? Perguntou Renata, alarmada. Aproximando-se com cautela, os irmãos puderam ler algumas das mensagens nos cartazes e não aos supermercados que destroem o comércio local e ou grandes redes igual morte dos pequenos negócios. Uma mulher de meia idade, aparentemente a líder do grupo, gritava num megafone: "Não queremos outro supermercado de rede que vai acabar com as mercearias de bairro que servem nossa comunidade há décadas." Os irmãos se entreolharam, perplexos. Em todas as suas pesquisas e planejamentos, não haviam antecipado resistência comunitária desta natureza. E agora, há poucas semanas da inauguração, enfrentavam um novo e inesperado desafio. Os irmãos Mendonça observavam atônitos o grupo de manifestantes que crescia a cada minuto em frente ao canteiro de obras. O engenheiro responsável aproximou-se deles, visivelmente preocupado. "Isso começou ontem", explicou ele. "No início eram apenas 3 ou 4 pessoas, mas hoje já são mais de 20. Estão assustando os trabalhadores e atrasando a entrega de materiais." "Por que não fomos informados antes?", questionou Felipe, irritado. "Achei que fosse algo passageiro", respondeu o engenheiro, constrangido. "Mas parece que está ganhando força." Renata deu um passo à frente. "Vou falar com eles." "Tem certeza?", perguntou Gustavo, apreensivo. "Sou a que tem mais experiência em lidar com pessoas", respondeu ela com um meio sorriso. "Além disso, passei meses fazendo pesquisas na comunidade. Conheço alguns rostos ali." Renata caminhou até o grupo, seguida à distância pelos irmãos. A mulher com o megafone interrompeu seu discurso quando a viu se aproximar. "Bom dia", cumprimentou Renata. "Meu nome é Renata Mendonça. Sou uma das responsáveis por este projeto. Gostaria de entender melhor a preocupação de vocês." A mulher, que devia ter por volta de 50 anos, vestida com simplicidade mas com uma postura digna, abaixou o megafone. "Sou Dona Clélia. Tenho uma mercearia na rua paralela há quase 30 anos. Este supermercado vai acabar com o meu negócio e com o de muitos outros pequenos comerciantes do bairro." "Entendo sua preocupação", disse Renata, com sinceridade. "Mas acho que há um mal-entendido sobre o que estamos construindo aqui." "Que mal-entendido?" "É um supermercado da rede Mendonça, não é? A mesma que já tem 5 unidades na região e que sempre sufoca o pequeno comércio com seus preços predatórios", rebateu Dona Clélia. Felipe, que havia se aproximado, estava prestes a retrucar quando Gustavo o segurou pelo braço, silenciosamente pedindo que deixasse Renata conduzir a conversa. "Senhora Clélia, a senhora já visitou alguma das nossas unidades?", perguntou Renata. "Não preciso visitar para saber como funciona", respondeu a mulher, defensiva. "Já vi isso acontecer em outros bairros. O grande chega, o pequeno desaparece. E se eu convidasse a senhora e os demais comerciantes do bairro para uma reunião?
Poderíamos explicar nosso projeto em detalhes e, mais importante, ouvir suas preocupações e sugestões. Dona Clélia parecia cética, mas alguns outros manifestantes começaram a cochichar entre si, considerando a proposta. Qual seria o propósito dessa reunião? Perguntou um homem mais jovem, que se apresentou como Pedro, dono de uma pequena padaria artesanal. Vocês já começaram a construção. O que poderia mudar agora? Muita coisa, interveio Gustavo, dando um passo à frente. Este projeto foi concebido para integrar-se à comunidade, não para substituí-la ou competir com ela. Mas se não fizemos isso direito, queremos corrigir. Após alguma discussão, os comerciantes concordaram em participar de uma reunião no dia seguinte, no salão da Associação de Moradores do bairro. Os irmãos retornaram ao escritório para preparar-se, preocupados com este novo obstáculo. Isso pode atrasar tudo, lamentou Felipe. Se a comunidade se voltar contra nós, os investidores podem repensar o apoio. É mais que isso, disse Renata. Se queremos mesmo criar um espaço integrado à comunidade, precisamos tê-la ao nosso lado, não contra nós. Talvez esse seja o verdadeiro teste que o pai queria, refletiu Gustavo. Não apenas trabalharmos juntos, mas criarmos algo que tenha verdadeiro significado e impacto positivo. Os três passaram a tarde e boa parte da noite preparando-se para a reunião. Revisaram o projeto, buscando pontos que pudessem ser adaptados para melhor atender às preocupações dos comerciantes locais. Gustavo refez algumas renderizações, incorporando sugestões que Renata havia coletado em suas pesquisas anteriores, mas que haviam sido deixadas de lado por questões práticas. Na manhã seguinte, o salão da Associação de Moradores estava lotado. Além dos comerciantes que haviam protestado, muitos outros moradores do bairro compareceram, curiosos para conhecer o projeto e seus impactos. Felipe iniciou a apresentação com uma abordagem diferente da que havia usado com os investidores. Em vez de enfatizar números e projeções de lucro, falou sobre a história da família Mendonça, começando pelo avô que tinha uma pequena venda no interior de Minas Gerais antes de migrar para Petrópolis. Contou como o pai Carlos havia expandido o negócio, mas sempre mantendo princípios de honestidade e respeito às comunidades onde se instalavam. Renata assumiu em seguida, apresentando os resultados das pesquisas que havia feito no bairro meses antes. Mostrou que havia ouvido as necessidades locais e como muitas delas haviam sido incorporadas ao projeto. Por fim, Gustavo revelou o conceito arquitetônico e funcional do novo espaço, destacando algo que não haviam divulgado anteriormente: um mercado colaborativo integrado ao supermercado, onde pequenos produtores e comerciantes locais poderiam ter espaços próprios com condições especiais. Não queremos substituir o comércio local, explicou ele, mostrando imagens do espaço projetado. Queremos criar sinergias. A senhora Clélia, por exemplo, é conhecida por seus produtos caseiros de qualidade. Imaginem-se, além de sua mercearia, ela tivesse um espaço em nosso mercado, alcançando mais clientes, sem os custos estruturais que um ponto comercial independente exige. Um murmúrio percorreu a sala. A ideia era inovadora e desafiava a percepção tradicional de que grandes e pequenos negócios não podiam coexistir. E como funcionaria na prática? Perguntou Pedro, o padeiro. Quais seriam as condições para ocuparmos esses espaços? Estamos propondo um modelo de parceria, não de locação, respondeu Felipe. Vocês mantêm sua autonomia e identidade, e nós oferecemos a estrutura e o fluxo de clientes. A divisão de receitas seria negociada individualmente, garantindo que seja vantajoso para ambas as partes. A discussão que se seguiu foi intensa. Muitos comerciantes levantaram preocupações legítimas sobre como garantir que o modelo funcionaria a longo prazo, e não apenas como uma estratégia temporária para amenizar a resistência. O que impediria vocês de mudar as regras depois que estiverem estabelecidos? Questionou Dona Clélia, ainda desconfiada. Podemos formalizar tudo em contratos de longo prazo, sugeriu Renata. E mais que isso, propomos a criação de um conselho comunitário que participe ativamente nas decisões sobre o espaço compartilhado. A reunião se estendeu por quase 3 horas. Quando terminou, não havia consenso absoluto, mas o tom havia mudado significativamente. Da hostilidade inicial, passaram a um ceticismo cauteloso e, em alguns casos, a um interesse genuíno pela proposta.
Não resolveremos tudo em um dia, comentou Gustavo enquanto os três caminhavam para o carro. Mas demos um primeiro passo importante. Precisamos repensar parte do projeto, disse Felipe, surpreendendo os irmãos. Antes tão inflexível, agora ele parecia mais aberto a adaptações. O espaço colaborativo precisa ser ampliado e repensado para funcionar de forma eficiente. Isso significa custos adicionais e possíveis atrasos, ponderou Renata. Vale a pena, respondeu Felipe. Se vamos fazer isso, vamos fazer direito. Nas semanas que se seguiram, os irmãos trabalharam incansavelmente na revisão do projeto. O espaço colaborativo foi redesenhado, agora ocupando uma área mais nobre do estabelecimento. Reuniram-se individualmente com diversos comerciantes locais, ouvindo suas sugestões e adaptando o conceito para melhor atender às necessidades específicas de cada tipo de negócio. Dona Clélia, inicialmente a mais resistente, tornou-se uma aliada surpreendente. Após diversas conversas com Renata, aceitou não apenas participar do mercado colaborativo, mas também ajudar a convencer outros comerciantes. Sua experiência e respeito na comunidade foram fundamentais para transformar o clima de desconfiança em possibilidade de cooperação. Pedro, o jovem padeiro, trouxe uma perspectiva inovadora. Sugeriu que o espaço colaborativo não se limitasse a pontos de venda, mas incluísse também áreas para oficinas e demonstrações, onde os comerciantes pudessem compartilhar seus conhecimentos e técnicas. Minha padaria é pequena, mas muita gente vem de longe para aprender a fazer pães artesanais nas oficinas que ofereço nos fins de semana, explicou ele. Imagina poder fazer isso em um espaço maior, atingindo mais pessoas. A ideia foi imediatamente incorporada ao projeto. Gustavo trabalhou com os arquitetos para criar um espaço versátil que pudesse ser adaptado para diferentes tipos de atividades. Em uma manhã de início de primavera, enquanto supervisionavam as adaptações na obra, agora em fase final, os irmãos foram surpreendidos pela chegada inesperada de Carlos. O patriarca não visitava o canteiro com frequência, preferindo acompanhar o progresso através dos relatórios que os filhos enviavam. Soube do problema com a comunidade, disse ele, observando criticamente as mudanças no espaço. E das soluções que vocês encontraram. Ainda estamos ajustando alguns detalhes, explicou Felipe. Mas acreditamos que o resultado será melhor que o planejamento original. Carlos caminhou pelo espaço em silêncio, examinando cada detalhe com olhos experientes. Os três irmãos o seguiam, nervosos como crianças esperando a aprovação de um trabalho escolar. Vocês transformaram um problema em uma oportunidade, disse ele finalmente. É isso que diferencia administradores medianos de verdadeiros líderes. O elogio, raro vindo de Carlos, pegou os filhos de surpresa. Nem tudo foi fácil, admitiu Renata. Tivemos que ceder em vários pontos, rever orçamentos, estender prazos. E desistir de algumas coisas que cada um de nós considerava essenciais, completou Gustavo. Foi um exercício constante de negociação e compromisso. Não apenas entre nós, acrescentou Felipe, mas também com a comunidade e com os investidores, que precisaram ser convencidos das mudanças. Carlos sorriu, algo que raramente fazia. Então vocês aprenderam a lição mais importante, e nenhum negócio de sucesso se constrói sozinho ou impondo uma visão unilateral. Enquanto caminhavam de volta ao escritório improvisado no canteiro, Carlos observava os filhos interagindo. Havia uma fluidez, uma sintonia entre eles que não existia há anos. As divergências, sempre presentes, agora eram tratadas com respeito e abertura, não com hostilidade e desprezo como antes. Marquei a data da inauguração, anunciou Felipe, quando se sentaram para discutir os próximos passos. Daqui a 3 semanas, se conseguirmos manter o ritmo atual. Os produtores e comerciantes estão preparados, informou Renata. Dona Clélia está organizando uma pequena feira no dia anterior, para que todos possam conhecer os participantes do espaço colaborativo. E o mural da fachada será concluído na próxima semana, acrescentou Gustavo. Consegui que fosse feito por um artista local que retratou a história do bairro. Carlos observava o entusiasmo dos filhos com um brilho de orgulho nos olhos cansados. Estão pensando em um nome para este lugar? Perguntou ele, casualmente. Não pode ser apenas mais um supermercado Mendonça. Os três se entreolharam.
Com tantas preocupações e desafios, não haviam dedicado tempo a esse detalhe importante. O nome precisa refletir o conceito, disse Gustavo. Algo que comunique tanto a ideia de mercado quanto de comunidade e colaboração. Espaço Integração, sugeriu Renata. Muito genérico, opinou Felipe. Precisa ser algo mais marcante, que as pessoas lembrem com facilidade. Que tal o Mercado Bingen, propôs Gustavo, referindo-se ao nome do bairro. Simples, direto, e conecta o espaço à comunidade local. Os outros consideraram a sugestão em silêncio. Mercado Raízes, disse Carlos de repente. Um nome que honra nossas origens como família e o vínculo que estamos criando com a comunidade. Os três irmãos se viraram para o pai, surpresos não apenas pela sugestão, mas pelo sentimento por trás dela. Mercado Raízes, repetiu Renata, experimentando como soava. Eu gosto. Tem significado em vários níveis. Funciona bem para marketing também, concordou Felipe, já pensando nas aplicações práticas. Podemos desenvolver toda uma identidade visual baseada nesse conceito. E reflete perfeitamente a essência do projeto, completou Gustavo. Um lugar que valoriza a história, a tradição e o que é autêntico, mas também olha para o futuro. Carlos assentiu, satisfeito. Observou seus três filhos começarem imediatamente a discutir como implementar o novo nome em todas as áreas do projeto. Havia ali algo que há muito não via na família, unidade. Não a unidade forçada que tentará impor tantas vezes ao longo dos anos, mas algo orgânico, construído através de desafios compartilhados e superados juntos. Há 2 semanas da inauguração, enquanto os detalhes finais eram acertados, um novo e inesperado obstáculo surgiu. Uma forte tempestade atingiu Petrópolis, causando deslizamentos e alagamentos em várias áreas da cidade. O bairro Bingen foi um dos mais afetados, com diversas famílias desalojadas e pequenos comércios danificados pela água e lama. A tempestade que atingiu Petrópolis deixou um rastro de destruição pelo bairro Bingen. Casas alagadas, ruas tomadas pela lama, pequenos comércios com mercadorias perdidas e equipamentos danificados. Felizmente, o prédio do Mercado Raízes, construído em uma área mais elevada e com um sistema de drenagem reforçado, sofreu apenas danos superficiais. Mas os irmãos Mendonça sabiam que não poderiam simplesmente prosseguir com os planos de inauguração enquanto a comunidade ao redor enfrentava tamanha calamidade. Na manhã seguinte à tempestade, reuniram-se no escritório para discutir como proceder. O clima era de preocupação genuína, não apenas com o cronograma do projeto, mas com as pessoas afetadas. Precisamos adiar a inauguração, disse Renata, que havia passado parte da noite no posto de saúde do bairro, ajudando a atender os feridos. Não faz sentido celebrar enquanto tantas famílias estão desalojadas. Felipe concordou, para a surpresa dos irmãos. Meses atrás, teria argumentado veementemente contra qualquer adiamento, citando compromissos com fornecedores e possíveis prejuízos financeiros. Mas sua perspectiva havia mudado. Temos que fazer mais que adiar, respondeu ele. Precisamos ajudar na reconstrução. Gustavo, que havia estado silencioso, olhando pela janela para a cidade ainda sob céu nublado, virou-se com uma expressão decidida. E se transformássemos o mercado em um centro de apoio temporário? A estrutura já está praticamente pronta, temos espaço, eletricidade, água. Um abrigo? Perguntou Renata. Não apenas isso, explicou Gustavo. Um centro de distribuição de doações, um local para refeições comunitárias, um ponto de encontro para organizar equipes de limpeza e reconstrução. A ideia ganhou forma rapidamente. Felipe contatou os investidores para explicar a situação e a mudança de planos. Para seu alívio, não apenas compreenderam como se ofereceram para contribuir financeiramente com os esforços de reconstrução. Renata mobilizou colegas médicos e pessoal de enfermagem para estabelecer um pequeno posto de atendimento dentro do mercado, complementando os serviços sobrecarregados do posto de saúde local. Gustavo, com sua rede de contatos no meio artístico e cultural, organizou uma campanha de arrecadação que rapidamente se espalhou pelas redes sociais. Artistas ofereceram obras para leilão, músicos se dispuseram a fazer apresentações beneficentes, e diversos outros profissionais voluntariaram seu tempo e conhecimento.
Em 2 dias, o mercado Raízes foi transformado. O espaço que seria a área principal de vendas agora abrigava mesas longas onde voluntários organizavam doações e preparavam refeições. O mercado colaborativo, projetado para os pequenos comerciantes, tornou-se um espaço multiuso onde famílias desalojadas podiam descansar durante o dia e receber orientação sobre auxílios emergenciais. Dona Clélia, cuja mercearia havia sido parcialmente danificada pela água, tornou-se uma peça central na organização das atividades. Conhecendo praticamente todos no bairro, ajudava a identificar as famílias mais necessitadas e a direcionar recursos. Nunca imaginei que estaria aqui assim, comentou ela com Renata, enquanto distribuíam cobertores. Quando vocês começaram a construir, achei que seria o fim do nosso comércio local. Agora estamos todos juntos, tentando reconstruir a comunidade. Os dias se transformaram em semanas de trabalho intenso. Os irmãos Mendonça dividiam seu tempo entre coordenar os esforços de ajuda e garantir que os reparos necessários no bairro avançassem. Felipe negociou com construtoras e fornecedores de material para conseguir preços reduzidos ou doações. Renata continuava seu trabalho médico, agora em escala ampliada. Gustavo coordenava voluntários e organizava atividades para as crianças desalojadas, tentando trazer um pouco de normalidade às suas vidas. Carlos aparecia diariamente, às vezes apenas observando o trabalho dos filhos com uma expressão que misturava orgulho e melancolia. Em algumas ocasiões, arregaçava as mangas e trabalhava lado a lado com voluntários, algo que surpreendia aqueles que conheciam o patriarca apenas como um empresário bem-sucedido e reservado. Em uma tarde particularmente exaustiva, após uma reunião com representantes da prefeitura para discutir a reconstrução de uma ponte que dava acesso à parte do bairro, os irmãos encontraram Carlos sentado sozinho na área que seria o café do mercado, olhando para um álbum de fotografias antigas. "Posso me juntar a vocês?", perguntou Renata, aproximando-se com cautela. Desde que começaram a trabalhar juntos no projeto, haviam reconstruído gradualmente sua relação como irmãos, mas ainda se sentiam desconfortáveis em momentos mais íntimos com o pai. Carlos apenas assentiu, fazendo um gesto para que os três se sentassem. Empurrou o álbum para o centro da mesa, aberto em uma foto de uma pequena venda com uma família em frente, um jovem casal e 3 crianças pequenas. Esta era a primeira loja dos seus avós, explicou ele. Em Resende, antes de virem para Petrópolis. Era menor que a mercearia da Dona Clélia. Os filhos observaram a imagem com curiosidade. Raramente o pai falava sobre o passado ou sobre os primeiros anos da família no comércio. "Vocês sabem por que escolhi este negócio?", perguntou Carlos, quebrando o silêncio. Os 3 se entreolharam, percebendo que, apesar de anos trabalhando na empresa familiar, nunca haviam realmente conversado sobre as motivações mais profundas do pai. "Porque era o negócio da família", arriscou Felipe. Carlos sorriu levemente. "Em parte. Mas acho que nunca contei a vocês que queria ser arquiteto." Esta revelação surpreendeu a todos, especialmente Gustavo, que sempre se sentirá incompreendido em suas aspirações artísticas. "Cheguei a fazer 2 anos de faculdade", continuou Carlos. "Mas quando seu avô adoeceu, precisei assumir a pequena rede de mercados que ele havia construído. Eram apenas 2 lojas na época. Abandonei a arquitetura e me dediquei integralmente ao negócio da família." "Por isso você sempre foi tão duro comigo quando decidi seguir artes", comentou Gustavo, sem acusação na voz, apenas constatando um fato. "Por isso e por medo", admitiu Carlos. "Medo de que você enfrentasse as dificuldades que eu imaginava ter evitado. Queria protegê-lo, mas acabei apenas empurrando-o para longe." Renata colocou suavemente a mão sobre a do pai. "E quanto a mim? Você nunca pareceu se opor à medicina." "Medicina era prática, estável", respondeu Carlos. "Mas secretamente, esperava que você eventualmente voltasse para ajudar a administrar o negócio. Sua organização e empatia sempre foram qualidades que admirei, mas que não soube expressar adequadamente." "E eu?", perguntou Felipe. "Você sempre pareceu satisfeito com minhas escolhas." Carlos suspirou. "Com você, Felipe, cometi outro tipo de erro. Depositei expectativas demais, exigi perfeição, nunca demonstrei satisfação suficiente com seus esforços."
Sempre empurrando para mais, para melhor, sem reconhecer adequadamente o quanto você já havia conquistado. Um silêncio pesado pairou sobre a mesa. Décadas de mal-entendidos, expectativas não comunicadas e afeto não demonstrado estavam sendo finalmente expostos. Por que está nos contando isso agora? Perguntou Gustavo. Porque vocês conseguiram o que eu nunca consegui, respondeu Carlos, fechando o álbum de fotografias. Transformaram um negócio em algo com propósito, algo que vai além de gerar lucro. Vendo vocês três trabalhando juntos para ajudar a comunidade, percebi que minhas prioridades estiveram erradas por muito tempo. Não teríamos chegado aqui sem você, disse Renata. Foi seu plano que nos obrigou a trabalhar juntos, a superar nossas diferenças. E nos fez perceber que essas diferenças podem ser nossa maior força, acrescentou Felipe. Carlos assentiu, visivelmente emocionado. Quando propus este projeto, minha intenção era puramente prática e precisava garantir que vocês pudessem administrar os negócios juntos após minha aposentadoria. Mas vocês transformaram isso em algo muito maior. Após essa conversa, algo mudou sutilmente na dinâmica da família Mendonça. As barreiras que há anos separavam pai e filhos começaram a se dissipar. Carlos tornou-se mais presente, não apenas como empresário, mas como mentor e, principalmente, como pai. 3 meses após a tempestade, o bairro Bingen estava em grande parte reconstruído. Casas foram reparadas, comércios reabertos, e um sistema de alerta e prevenção de enchentes foi implementado com o apoio da prefeitura e de empresários locais, incluindo os Mendonça. Finalmente, chegou o dia da inauguração oficial do Mercado Raízes. O espaço, que temporariamente havia servido como centro de apoio durante a crise, agora estava pronto para cumprir seu propósito original, embora com algumas adaptações inspiradas pela experiência recente. O mercado colaborativo havia sido ampliado, acomodando agora 25 pequenos comerciantes, incluindo Dona Clélia e Pedro, o padeiro. Uma parte do espaço multiuso foi permanentemente designada para atividades comunitárias, com um calendário já preenchido para os próximos meses com oficinas, palestras e eventos culturais. A fachada do prédio exibia agora, além do mural que contava a história do bairro, uma nova adição, um painel com fotografias documentando a reconstrução após a tempestade, mostrando moradores e voluntários trabalhando lado a lado. A cerimônia de inauguração foi simples mas significativa. Em vez de um corte de fita tradicional, organizaram uma grande mesa compartilhada no espaço central do mercado, onde moradores do bairro, comerciantes parceiros, trabalhadores da obra e a família Mendonça celebraram juntos. Carlos, convidado a dizer algumas palavras, surpreendeu a todos com um anúncio inesperado. O Mercado Raízes marca não apenas a abertura de um novo estabelecimento comercial, mas também uma nova fase para nossa empresa familiar, disse ele, solene. A partir de hoje, oficialmente passo a presidência da Rede Mendonça para meus 3 filhos, que demonstraram não apenas competência administrativa, mas também a capacidade de transformar um negócio em um agente de mudança positiva. Os 3 irmãos, pegos de surpresa, foram chamados para se juntar ao pai diante da pequena plateia. Felipe, Renata e Gustavo trarão perspectivas complementares que garantirão não apenas a continuidade, mas a evolução constante dos nossos negócios, continuou Carlos. E eu, finalmente, poderei me dedicar a algo que deixei de lado há muito tempo. Curiosos, os filhos esperaram pela explicação. Voltarei a estudar arquitetura, revelou Carlos, com um sorriso que parecia tirar décadas de seu rosto. Não para construir grandes obras, é claro, mas para entender melhor como espaços podem transformar comunidades, como este mercado tem feito. A plateia aplaudiu entusiasticamente, e os 3 irmãos abraçaram o pai, em uma demonstração pública de afeto que seria impensável meses antes. Após a cerimônia, enquanto os convidados circulavam pelo mercado, explorando as diversas seções e experimentando produtos, os irmãos Mendonça se reuniram brevemente em um canto mais tranquilo. Conseguimos, disse Renata, observando o movimento animado. E de uma forma que nenhum de nós poderia ter imaginado no início, acrescentou Gustavo. O que faremos agora? Perguntou Felipe. Com a rede inteira para administrar, mais este projeto aqui. Faremos o que aprendemos nesses meses, respondeu Renata. Trabalharemos juntos, respeitando nossas diferenças e utilizando-as como força.
E lembraremos sempre que um negócio é mais que números, completou Gustavo. É sobre pessoas, comunidades, histórias. E família, concluiu Felipe, erguendo discretamente um copo em um brinde silencioso aos irmãos. Do outro lado do salão, Carlos observava seus filhos. O experimento que começara como uma estratégia empresarial havia se transformado em uma jornada de reconciliação e crescimento. O verdadeiro legado que deixaria não seria medido em número de lojas ou cifras no balanço anual, mas nas relações fortalecidas e no impacto positivo que, juntos, podiam criar. Dona Clélia se aproximou dele, trazendo uma pequena cesta com produtos de sua mercearia. Seu Carlos, queria agradecer. Nunca pensei que diria isso, mas esse mercado foi a melhor coisa que aconteceu ao nosso bairro em muito tempo. O mérito não é meu, respondeu ele, indicando os filhos com um gesto. Eles enxergaram possibilidades que eu jamais teria visto sozinho. É uma bênção ver os filhos superarem os pais, comentou Dona Clélia com sabedoria. Significa que fizemos algo certo no meio de tantos erros. Carlos assentiu, observando com orgulho seus 3 filhos conversando animadamente, planejando o futuro que construiriam juntos. O conflito que por tanto tempo definirá suas relações familiares havia se transformado em uma força criativa e unificadora. E nisso, talvez, estivesse a maior realização de sua vida.